A gente já falou aqui no canal que o cruzeiro é o momento mais seguro do voo e, portanto, o mais tranquilo. E enquanto você está sentado lá atrás, ouvindo um litocast, lendo um livro, saboreando um lanche, não, saborear lanche é coisa do passado, é saboreando um amendoim, ou assistindo um filme, o que será que os pilotos estão fazendo lá na frente, hein? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Depois das capinhas dos celulares, sabe o que chegou agora na loja do aviõesemusicas.com.br? Capinhas de passaporte personalizadas e são de couro. Eu acabei de viajar com a minha e eu aprovei. Além de proteger o passaporte, dá aquele ar de exclusividade. As pessoas ficam olhando assim, o passaporte daquele cara é diferente. Dá uma olhada no link aí na descrição aí embaixo ou vai direto em loja do aviõesemusicas.com.br. Mas o que seria voo de cruzeiro? Voo de cruzeiro é aquela fase do voo em que o avião já parou de subir e vai seguir uma rota em cima de um plano de voo, até o momento que ele começar a descer. Então esse intervalo em que ele fica ali, é o que a gente chama de voo de cruzeiro. E olha, se tem alguém que tem impressão errada sobre o que os pilotos fazem durante o voo de cruzeiro, são os comissários de bordo. Já tem alguns anos, foi logo depois do acidente com o Germanwings, que sempre que um piloto vai ao banheiro, um comissário de bordo tem que ficar na cabine. Ou seja, sempre tem que haver pelo menos 2 pessoas na cabine de comando em qualquer momento do voo. E aí, quando esse comissário ou comissária chega lá, os pilotos estão conversando animadamente, lendo alguma coisa e tirando o burburinho ali do controle de tráfego aéreo que está surgindo ali nos rádios do avião, parece que eles não estão fazendo absolutamente nada. Estão só ali contando o dinheiro que eles vão receber no final do mês. Dinheiro fácil, né? Mas não é bem isso não. E hoje a gente vai ver por quê. Fora os voos bem curtos, assim de menos de 1 hora, em que o avião praticamente só sobe e logo em seguida já desce, e dentro da cabine de comando é uma correria, porque você tem muita coisa para fazer com um tempo limitado. E acredite se quiser, existem voos comerciais com menos de 15 minutos de duração. Nos voos mais longos, aí o avião fica um bom tempo em cruzeiro, ou seja, nivelado, sem alterar muito a altitude ou velocidade por horas. E se num voo de 2 ou 3 horas isso já parece muito, imagine nos voos ultralongos, em que mesmo com descanso a bordo, os pilotos chegam a ficar até 10 horas dentro da cabine. A subida e a descida são frenéticas e os pilotos trabalham num ritmo acelerado, com trocas de frequência, troca de direção do avião, altitude, eles administram a energia do avião, que é a energia potencial e a energia cinética. Você acha que nem tem física na aviação, né? Mas isso é tudo bem intuitivo. Ou seja, eles estão fazendo um monte de coisa. Já durante o voo de cruzeiro, o trabalho é bem mais leve, mas ele está lá. Como a gente já viu aqui, nesse EP487, um dos pilotos atua como Pilot Flying e o outro como Pilot Monitoring. A gente vai começar pelo Pilot Monitoring. Em cruzeiro, geralmente cabe ao Pilot Monitoring 2 tarefas fundamentais: monitorar o consumo de combustível e tempo de voo e fazer a comunicação com os órgãos de controle de tráfego aéreo. Na navegação que os pilotos recebem do despacho de voo, existem as aerovias e os pontos por onde o avião vai voar, ou seja, os pontos que ele vai passar por cima. E para cada ponto existe uma distância, um tempo transcorrido e uma quantidade de combustível prevista naquele ponto. Assim que decolam e a carga de trabalho está mais baixa, geralmente acima de 10 mil pés de altitude, o piloto que está monitorando preenche a navegação com o horário que deve passar em cada um desses pontos. Assim, ele cruza esse horário com o relógio do avião e com os horários mostrados no computador de bordo. Por exemplo, se a decolagem foi às 9h30 Zulu
e eles devem passar em cima de confins com 1 hora de voo, o Pilot Monitoring preenche com 10h30 naquele ponto. Assim, comparando com o computador de bordo e com o horário que eles realmente passarem lá, ele saberá se estão adiantados, se estão atrasados, se estão economizando combustível ou se estão gastando mais do que era previsto. Você sabia que eles faziam isso? Então, esse controle é feito em média uma vez a cada meia hora em voos curtos e uma vez a cada hora nos voos mais longos. Assim, com essa operação, se pode identificar problemas como um vazamento de combustível, por exemplo, ou se o vento está mais forte do que era previsto nas cartas, ou se ele está com mais vento de cauda e economizando combustível. A outra tarefa do piloto que está monitorando é a comunicação com os órgãos de tráfego aéreo. Todo o espaço aéreo do planeta é responsabilidade de um determinado país. Por exemplo, Portugal. Embora Portugal seja um país pequeno, do tamanho do estado do Rio de Janeiro aqui no Brasil, ele controla uma área do tamanho de 1/3 do Brasil inteiro. E dentro dessas áreas, mesmo das menores, geralmente existem setores específicos ainda menores. Alguns são tão pequenos que um avião voando a 900 km por hora leva poucos minutos para atravessar. E cada um desses setores tem uma frequência específica de rádio. E os aviões que estão sobrevoando aquele setor sempre têm que estar em contato com aquele controlador específico. Então, os pilotos, e ainda mais o que está cuidando da comunicação, tem que ficar atentos às chamadas dos outros aviões também. Primeiro, para saber quando eles próprios forem chamados, responderem. E sem contar essas chamadas padrão, quando eles trocam de frequência, os pilotos às vezes precisam reportar pontos específicos da rota. Como isso está sendo ouvido no cockpit, eles podem ter ideia, por exemplo, do avião que está na frente, se aquele avião reporta, por exemplo, turbulência para o controle de tráfego aéreo, ou se eles solicitam desvio por causa de tempestade. E aí você que está atrás já está preparado, eu vou passar naquele ponto também, eu já sei que ali tem turbulência, aí você já liga o aviso de apertar cintos. Também é no voo de cruzeiro que os pilotos tentam negociar com o controle proas diretas para pontos mais à frente na rota. E isso faz com que a rota fique mais curta e aí reduz o tempo de voo. Por exemplo, se você saiu atrasado da sua origem, durante a rota você pode pedir para cortar caminho. Isso economiza combustível e diminui o tempo de voo para você tentar compensar o atraso. E falando em combustível, além disso, conforme o avião consome combustível e fica mais leve com o passar das horas, eles também solicitam níveis de voos mais altos e eficientes. Durante as travessias oceânicas fora da área de cobertura do radar, o rádio fica mais quietinho e muitas vezes os pilotos usam o Data Link em um sistema que se chama CPD-LC para se comunicarem com o controle através de mensagens de texto, como se você passasse um zap para o controlador de tráfego aéreo. E isso normalmente é usado em pontos muito distantes de qualquer estação em terra, para que o rádio, que é o de frequências curtas, consiga alcançar. Frequências curtas não, VHF, Very High Frequency. Além do CPD-LC, eles também usam o telefone via satélite se for preciso. Mas por uma questão de custos, eles usam mais o rádio HF. E a gente já falou de rádio HF nesse vídeo aqui sobre o café derramado no painel do avião. Já o piloto que está voando ou pilotando, esse parece que faz menos coisa ainda. Porque ele não faz anotação de navegação e nem fala no rádio. Mas como a gente viu nesse EP aqui, ó, 499, é essencial que pelo menos um dos pilotos tenha o controle do avião o tempo todo. E que seja muito claro para os dois pilotos qual dos dois está efetivamente pilotando. Primeiro porque, embora em cruzeiro o avião esteja geralmente no piloto automático em seu nível mais alto, ou seja, seguindo o que está programado no computador gerenciador de voo da aeronave, máquinas podem falhar. E quando elas falham, são os humanos que assumem a função daquela máquina. Então, é preciso estar pronto para assumir o controle manual sempre. E, inclusive, é obrigatório que o assento que o piloto está sentado ali, ele esteja numa posição em que ele possa rapidamente alcançar todos os comandos da aeronave, tanto manche
quanto o acelerador, quanto os pedais embaixo. E se esse cara sair para ir para o banheiro, ou mesmo se ele for fazer qualquer outra tarefa, como preencher algum relatório, algum documento, ou até almoçar, por exemplo, ele deve passar a pilotagem para o outro piloto. Outra coisa que o PF, que é esse Pilot Flying, faz em cruzeiro, é planejar o tempo todo o que ele vai fazer se tiver uma emergência. Se você pudesse agora, nesse momento, entrar na cabine de qualquer um desses 200 mil voos comerciais diários que existem no mundo inteiro e perguntasse para os pilotos para onde eles iriam se perdessem um motor, ou se tivessem, por exemplo, uma despressurização rápida naquele momento, eu aposto que eles responderiam em segundos, sem pensar muito, o que eles iam fazer. Durante o voo, os pilotos vão monitorando a meteorologia, checam as restrições temporárias de possíveis aeroportos alternativos, verificam em quais dos aeroportos ao longo da rota eles podem pousar, se for necessário, e eles fazem isso o tempo todo. Além disso, quando parece que eles não estão fazendo nada, eles estão acompanhando os instrumentos do avião e as indicações dos motores e os sistemas em geral do avião, porque eles são gerentes de sistemas, para ter certeza que tudo continua funcionando exatamente como deveria estar. Se algo sai do normal, por menor que seja, eles geralmente identificam bem rápido. Isso só acontece porque eles estão prestando atenção no voo, mesmo quando parece que não estão. É mais ou menos parecido com uma festa que você organizou. Você imediatamente identifica o que não está dando planejado, o que não está dando certo ali naquela festa que você planejou. Mas a maioria dos convidados nem vai perceber, vai continuar dançando ali na festa, bebendo e tá tudo beleza. Por isso, quando parece que eles não estão fazendo nada, estão só tomando um cafezinho e observando aquela vista maravilhosa do escritório deles, na verdade eles estão lá cuidando da segurança do seu voo e fazendo bem mais coisa do que você provavelmente imaginava. E então, mesmo naqueles voos longos de madrugada, no silêncio de uma travessia oceânica, enquanto o dia está amanhecendo lá na frente, com aquele nascer de sol maravilhoso, eles estão acordados para que você, ali atrás, possa descansar tranquilo a caminho do seu destino com toda a segurança. Gostaram de saber o que os pilotos fazem durante o voo de cruzeiro? Então não esquece de deixar o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!